Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ter um estilo próprio no lettering, como desenvolver um trabalho autoral e começar a ser reconhecido pelas suas artes, né? É muito comum que no começo você acabe copiando o estilo de outros artistas ou pensando só em como aprimorar o seu desenho, né? Você não está pensando ainda em qual vai ser a sua voz realmente dentro do lettering, e é muito importante que você seja uma pessoa única, que você seja um artista que traga algo diferente na sua arte, que as pessoas se interessem. Você ter um estilo próprio também é muito vantajoso no mercado, porque os clientes vão começar a te procurar por causa do seu estilo e eles vão querer que você faça arte do jeito que você faz. É muito mais fácil de conversar quando o cliente já sabe o que esperar do seu trabalho. Eu não estou dizendo também que você precise ficar se repetindo à exaustão, mas é importante que quando você se mostra para o mundo, você mostre alguém que tenha personalidade. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você de como desenvolver o seu próprio estilo e vou passar um exercício no final que funcionou comigo e é muito bom para você identificar qual é a sua personalidade no lettering. E vale dizer que esse conteúdo é para pessoas que já têm um bom tempo de prática no lettering, que não engasgam na hora de criar uma letra, que tem um bom repertório de estilos, entendeu? Se você ainda está começando, não é a hora de você querer desenvolver estilo, tá? Se você ainda é iniciante, você precisa primeiro aprender a fazer o arroz com feijão bem feito, tá? Aprender as bases, saber como funciona o lettering, quais são as estruturas, as proporções, os contrastes, o peso, enfim, você saber trabalhar as letras, criar qualquer estilo de letra, para então depois você fazer essa decupagem, né? Você fazer essa seleção do que vai entrar no seu estilo e do que você vai deixar de fora. Mas se você já passou dessa fase inicial e quer muito desenvolver um estilo próprio, presta atenção nas dicas que eu vou dar agora. A primeira coisa, eu inclusive acabei de falar aqui, é você ter muita prática, tá? Você precisa praticar e você precisa ter fluência em vários estilos de letra. O que quer dizer que se você precisar escrever alguma coisa num dado estilo, ou numa letra cursiva inglesa, ou numa letra cursiva diferente, ou numa letra blocada, você não vai engasgar, você não vai ter dúvida, você sabe fazer aquela letra de frente para trás, de cima para baixo, entendeu? De todos os jeitos, com todos os pesos, com todos os contrastes, você entendeu a base daquele alfabeto e você consegue reproduzir aquele alfabeto sem ficar com muito problema, muita dúvida na hora de desenhar, tá? Então a primeira coisa é você ter fluência de estilo, é você ter prática. Não dá para ter estilo se você ainda não sabe desenhar. Então volto novamente naquela ideia, se ainda tem alguma dúvida nessa questão, você precisa praticar mais e depois começar a pensar no seu estilo. Até porque quanto mais você pratica, mais você começa a entender e a perceber coisas que se repetem no seu desenho. E eu já vou falar para vocês que isso é muito importante, saber o que são essas características próprias do seu desenho que acabam se repetindo. A segunda coisa é você ter um bom repertório artístico. Você precisa ter uma biblioteca mental de ideias. Você precisa saber para onde recorrer quando você precisar fazer uma coisa diferente, né? Não adianta você olhar sempre para as mesmas coisas, para as mesmas artes, para os mesmos artistas. Você vai acabar fazendo alguma coisa muito parecida com eles. Você precisa buscar repertório fora desse contexto. Sai um pouco do Instagram, olha um pouco para as letras que estão na rua, olha para a história da arte, para os movimentos artísticos, começa a entender, poxa, tem um movimento do pop art. Como eu posso criar letras que remetam a esse movimento? Será que eu gosto desse movimento artístico? O que eu posso trazer dele para o meu trabalho? Que elementos eu posso trazer? Que ornamentos, que sombreados, cores, formas? O que eu consigo tirar dessa informação visual e colocar no meu trabalho? E é muito importante para o artista ter esse olhar desenvolvido, de estar sempre olhando para a publicidade, para a arquitetura, para outros movimentos, para saber da onde tirar a informação visual para você aplicar no seu trabalho.
O terceiro fator importante é você saber observar o seu trabalho e reconhecer o que tem de diferente nele. Por mais que pareça muito com o do outro, por mais que pareça com qualquer outra coisa, você precisa olhar e você precisa identificar ali o que é seu. Também é muito importante que você olhe para dentro nesse momento. Eu posso estar fazendo lettering, por exemplo, eu gosto muito de estampa. Onde eu posso colocar estampa no meu lettering, né? Eu começo a olhar para coisas que estão além dessa arte. O que mais eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar. De repente eu posso fazer lettering com comida, posso fazer um lettering com biscoito, com bolo, com cupcake. Então, assim, olha também para as outras coisas que você gosta. Não fica só, estou fazendo letras, vou desenhar letras, então vou olhar só para letras. Você pode olhar para outros aspectos da sua personalidade, coisas da sua infância que você pode ter esquecido, de repente colagem, alguma técnica, ou alguma cor, ou algum desenho, alguma coisa que te chama muita atenção e que você pode colocar como elemento também ali no seu trabalho para ficar uma coisa mais única, mais sua. Porque afinal, gente, o estilo ele é definido por repetição. As pessoas vão saber que aquele estilo é seu quanto mais elas virem você fazendo daquele jeito. Claro que vão ter mudanças, que vão ter adaptações, mas o estilo, em última instância, ele é uma repetição. Tá? Então também você precisa focar nessa repetição, encontrar esses elementos que se repetem e ao mesmo tempo no backstage, ou seja, na sua prática pessoal, você continua aprendendo e evoluindo em outras áreas, mas quando você se mostra, você tem esse estilo próprio que é reconhecível e que é mais fácil de empacotar e vender, né, do que uma gama muito grande de estilos. É possível sim que você se venda como um artista que pode fazer qualquer estilo. Você pode também se adaptar ao cliente. Não é necessário que você faça sempre a mesma coisa e o cliente vem atrás de você por isso. Tem o caminho inverso também. Você pode ser um super artista de letras, né? Um super letrista que domina muitos estilos. E os clientes vão atrás de você justamente porque eles estão buscando uma coisa que seja mais deles e não tão sua, né? É uma arte que vai ter mais a cara do cliente do que uma cara do artista. A gente tem essas duas perspectivas, as duas são muito boas, tá? Mas aqui a gente está falando sobre como desenvolver seu estilo, então agora eu vou propor para você um exercício para a gente trabalhar tudo isso que eu já falei para você começar a experimentar como seria o seu estilo próprio. E o exercício é o seguinte, você vai criar uma série de letterings, coloca um número, pode ser 5, 6, 7 letterings, com uma temática que te agrade de preferência. Então, o exercício é o seguinte, você vai criar uma série de letterings, podem ser 5, podem ser 10, com uma temática da sua preferência, alguma coisa que você goste, e você vai fazer com que eles tenham a mesma identidade visual. Então você vai repetir elementos nesses letterings, pode ser o estilo de letra, pode ser o jeito de fazer ornamento, as cores, enfim. Você vai definir elementos que se repitam e que deem uma unidade para todos esses letterings. A pessoa vai olhar para esse conjunto de ilustrações e ela vai saber que é de uma pessoa só, foi uma pessoa que fez aquilo, porque tem tais e tais características que dão uma unidade para essa série de ilustrações. Eu vou mostrar como eu fiz isso num projeto meu pessoal e como esse projeto se desdobrou em projetos comerciais, onde os clientes me buscaram para reproduzir esse estilo no material deles. Esse aqui é um projeto pessoal que eu fiz, que eu chamo de Mantras for Myself, que são algumas frases curtas de 3 palavras no máximo, com uma motivação, né? Alguma coisa que você precise ficar se repetindo toda hora para você absorver essas ideias. A ideia desse projeto, ele tem uma paleta de cores específica, ele tem uma composição que é baseada em linhas curvas e as letras elas precisam ter essa ideia de encaixe. Não necessariamente vai ser sempre o mesmo estilo de letra, essa foi a liberdade que eu tomei para esse projeto, mas elas sempre vão trabalhar com as mesmas cores e alguns ornamentos que vão se repetindo ao longo da série. Então tem essa peça aqui,
essa daqui, tá? Vê que os brilhinhos, os floreios, algumas coisas se repetem, mas não necessariamente eu tenho sempre o mesmo estilo de letra, né? Trabalhei com muitos ornamentos, é para ser uma ideia colorida, divertida, pop, sem muito volume, né? Tudo mais chapado, é um pouco do meu estilo isso também. E eu criei essa série e postei no Instagram, tá? Aqui também eu tenho a continuação dela em português. Vocês percebem que são elementos que se repetem, cores e alguma coisa da composição que você identifica na hora que são feitas pela mesma pessoa. Tem aqui umas bolinhas que se repetem, alguns raios, floreios, tá? Então essa é a ideia do exercício para vocês. O legal é que esse projeto pessoal, ele acabou me trazendo alguns trabalhos comerciais, tá? As pessoas viam esse estilo e começaram a identificar como meu estilo e me chamaram para fazer artes nessa mesma estética também. Esse aqui, por exemplo, é um calendário, né? Uma arte para um calendário, onde eu fiz esse lettering. Percebe que ele tem elementos muito parecidos também com aquele projeto, mas não é exatamente igual, né? Aí a gente vai adaptando de acordo com o que cada cliente precisa. Fiz também esse postal, se você olhar, ele lembra um pouquinho daquela estética, mas não é também completamente igual. Essa é uma contracapa para um livro. Olha como eu aproveitei alguns elementos, tem estilos de letras diferentes, tem outros recursos, mas a ideia é basicamente a mesma. Esse é outro projeto editorial. Percebe como algumas coisas se repetem também, o meu jeito de fazer a letra F, o meu jeito de fazer a letra O, né? A gente vai incrementando e trazendo mais elementos em comum para cada uma dessas artes. Aqui já é uma coisa mais recente, eu já acrescentei elementos de desenho mais elaborados, eu já estou pensando em colocar outros estilos de letra aqui também. Então o estilo, ele também vai evoluindo, né? A gente não fica sempre preso exatamente na mesma coisa. Aqui eu já tenho ilustrações mais elaboradas, tenho textura nas ilustrações, trabalho um pouco melhor aqui a composição, uso letras minúsculas, que nos outros trabalhos a minha proposta era usar mais letras maiúsculas, né, para as blocadas. E aqui, por exemplo, eu já tenho uma arte um pouco diferente daquele estilo, né? Eu já estou usando outros estilos de letra, já estou usando mais texturas, mas a composição continua trazendo aqueles elementos daquele outro trabalho que eu fiz. Então, assim, não é que você precisa se repetir exatamente a mesma coisa. Com o tempo, esse estilo vai evoluindo também. Então, não se preocupem em ficar batendo sempre na mesma tecla. Uma hora você vai mudando, e isso vai mudando aos poucos, você vai mudando um elemento ou outro e vai chegando também em outro caminho. Gostou do exercício? Então faz, posta nas redes sociais e me marca que eu quero ver. Meu nome é Juliana Amur, eu sou designer gráfica, artista de lettering, autora do livro Desenhando Letras, e se você ainda não me conhece, me segue nas redes sociais para mais dicas como essa para iniciantes e avançados no lettering.